Agora sim, sejam bem-vindos de volta. Lembrando que para responder as perguntas da tela, interagir com a gente, deixar as sugestões, vocês podem acessar o site Slido ou também o aplicativo. O site é www.sli.do. Como a gente dizia um pouquinho antes do nosso brunch, o Brasil é um dos países mais diversos do mundo. Somos formados por diferentes culturas, ambientes naturais e perfis. E essa diversidade é muito importante e requer o nosso olhar atento. Como sensibilizar brasileiros com realidades tão diferentes para a questão do oceano? Então, nós vamos prosseguir com a discussão sobre esse tema, sobre como a comunicação pode ser adaptada a cada perfil. Recebam novamente aqui no palco a jornalista Paulina Chamorro. Vamos dar as boas-vindas também à escritora, jornalista e ilustradora Paula Saldanha. Ao editor de conteúdo e sustentabilidade do Museu do Amanhã, Emanuel Alencar. E também à diretora fundadora da ONG Uma Gota no Oceano, Maria Paula Fernandes. Sejam todos muito bem-vindos, podem ficar à vontade aí nos seus lugares. Vou passar a palavra a vocês. Bom painel. Obrigada. Boa tarde a todos, que bom, todos, todas. Bem-vindos à segunda parte, a parte da tarde, onde a gente vai dialogar, onde a gente tem a oportunidade de aperfeiçoar e de entender melhor essas novas formas de comunicação, ou que tipo de comunicação a gente poderia construir juntos aqui pelos oceanos. Só vou recapitular, retomar um pouquinho o assunto. A gente tem essa oportunidade, porque pela parte da manhã ouvimos exemplos e diversidade de opiniões e de experiências, de como olhar, sentir, se encantar e amar os oceanos. Né? Foi bastante inspirador, eu senti que estava todo mundo assim, querendo, eu quero participar. E por isso que a gente escolheu essa segunda etapa, para que tenhamos a oportunidade de dividir essas experiências e essas diferentes perfis que a gente poderia atingir com uma boa comunicação. Eu falava na parte da manhã, então, de que, assim como os oceanos, a comunicação está praticamente em tudo. Né? Então, esse aperfeiçoamento, esse olhar carinhoso, né? Será pelo cuidado, será pelo encantamento, será pela empatia. Como será isso? A gente vai jogar tudo isso aqui para vocês e espera a participação também de vocês para que a gente construa realmente caminhos juntos. Né? Eu contava para vocês, eu sou jornalista há 20 anos, eu comecei em rádio, continuo fazendo muita coisa em rádio, tenho um podcast, o Vozes do Planeta, além, né, da Liga das Mulheres pelos Oceanos e a colaboração na National Geographic. Então, minha vida é pautada em como me comunicar melhor. A Sônia Bride falava, né, e eu compartilho com ela um pouco do que ela disse, da importância do que é uma informação relevante hoje. Né? O que a gente gostaria de passar. A gente tem aqui diferentes formas de comunicação, né, que atuam na comunicação, então vai ser super interessante pensar nisso. Mas eu acho que esse é o ponto. Né? Primeiro, que linguagem a gente pode usar? A gente está cheio de termos incompreensíveis para a grande maioria das pessoas e que a gente trabalha aqui do tipo acidificação, desenvolvimento sustentável, tem até um ranking aí de 10 palavras que a grande maioria dos brasileiros não entende. Então, essa empatia talvez não seria primeiro começar a gente olhar para ter um entendimento melhor, ter essa compreensão, a gente se dispor a traduzir também essas coisas, ou a gente se dispor a questionar de que aquilo não está muito bem claro.
Então, a gente vai... nossos convidados vão apresentar para vocês alguns cases que seriam esses desafios, que seriam alguns perfis de pessoas que não necessariamente estão conectadas com os oceanos, ou, pelo menos, elas não sabem que estão conectadas com os oceanos. Eu trouxe, na manhã, um perfil, ela existe. Eu vou colocar o nome fictício de Ana. A Ana é mãe solteira, tem 35 anos, ela é chefe de cooperativa de materiais recicláveis aqui no Rio de Janeiro. Como 70% das cooperativas são mulheres, né, que estão comandando isso, ela é a única fonte de renda da casa dela. E ela cuida de resíduos especificamente que vêm de limpezas de praia, ou ela impede que muitos desses materiais cheguem em rios e, consequentemente, cheguem nos oceanos. Mas a Ana, ela não tem noção de tudo que os oceanos podem fornecer para ela, ou de como o papel dela hoje é fundamental nesse grande problema, né, de tentar sanar esse grande problema que é a poluição nos oceanos, né, que tem 80% de origem terrestre. Então, como a gente poderia se comunicar com a Ana, ou que tipo de mensagem seria interessante que a Ana entendesse da importância dela, da importância do papel dela, do trabalho dela, ou da importância dos oceanos na sua rotina? Né? Esse é meu case, eu vou deixar para a gente pensar, lembrando que vocês podem começar a participar ali pelo aplicativo, pelo site, e eu vou convidar agora a Paula Saldanha, então, para trazer os seus exemplos, trazer as histórias que ela selecionou para a gente. Obrigada, Paulina, aqui, tal de Paula, Ana Paula, Paula. Boa tarde, pessoal. Eu vim para cá para poder apoiar minhas coisas, senão vai ficar difícil de segurar. Muito obrigada. Bom, vou fazer uma breve apresentação. O pessoal me chama de dinossauro, né? Do ambientalismo, ou melhor, do jornalismo socioambiental. Porque ainda na década de 70, nós começamos, eu já era apresentadora lá do Fantástico, lá na Globo, e nós começamos a pressionar os diretores, os editores, a abordarem temas que, na época, se chamava de ecologia. Aí foram rapidinho procurar na enciclopédia o que era ecologia, e não existia, claro, óbvio. Nós, já no programa Globinho, no telejornal Infanto-Juvenil Globinho, começamos a fazer as primeiras reportagens sobre meio ambiente. E o Globinho mobilizou muita gente, tanto que surgiram vários grupos no país inteiro ligados à literatura, engajamento na área ambiental, vários movimentos ambientais no Brasil inteiro por conta das reportagens. Então, ponto número 1, comunicação. Eu tenho a formação na área de educação, mas eu descobri o poder da televisão, principalmente no Brasil. Então, comecei a usar a televisão para dar o recado. Em 1979, nós criamos o primeiro programa de meio ambiente da TV brasileira, que foi o Globinho Repórter. E já em 1979, começamos uma série histórica de acompanhamento dos nossos litorais. Eu tinha o privilégio de ficar para cima e para baixo de helicóptero, né? Agora a gente tem drones, não é tão perigoso assim. E com esse trabalho intenso, que depois a gente fez para o Fantástico, a gente fez também séries históricas de forma independente. Para o Fantástico, a gente teve a oportunidade, por exemplo, de registrar comunidades de pescadores no Nordeste se mobilizando para mudar um pouco aquela situação da entrada de grandes resorts, de mega resorts imobiliárias, né? Por outro lado, acompanhamos o trabalho fundamental do pessoal do projeto Tamar, que foi citado aqui, que envolveu as comunidades de pescadores, comunicação, educação e comunicação. Essas coisas são, assim, indissociáveis. O projeto Baleia Jubarte,
que tirou da lista de animais em extinção, da Jubarte, o projeto Golfinho Rotador de Noronha e tantos outros. Aqui tem vários outros projetos, enfim. Nesse manancial de realidades, né, que é o nosso país, enfim, essa era a nossa praia. Nós circulávamos pelo Brasil inteiro, mas, principalmente, fizemos a documentação do Oiapoque ao Chuí. E lá, na grande desembocadura do Rio Amazonas, descobrimos o Rio Mar. Então, nós estamos falando aqui, houve uma pergunta mais cedo, né? Existe conexão da região amazônica com o oceano? Tudo que é carreado dos Andes é despejado na planície e vai para a imensa foz, em termos de biodiversidade, em termos de entulhamento, aumento do território brasileiro lá na foz, na base de 1 quilômetro por ano. Então, vocês podem ter uma ideia. Nesse percurso, lançamos o programa Terra Azul e depois passamos a fazer a série Expedições, que ficou 22 anos no ar. Bom, com Expedições, então, foi uma delícia. Um laboratório e uma documentação permanente com 850 documentários de 25 minutos, por exemplo, onde nós sistematicamente documentamos as iniciativas que estavam dando certo no Brasil. Então, teve uma documentação muito peculiar que nós fizemos no litoral do Ceará. Aí eu tinha escrito no e-mail aqui para o pessoal, os organizadores do workshop, que eu ia escolher o perfil da Dona Francisca, mulher de comunidade de pescadores, lá de Balbino, que liderou um movimento evitando que as imobiliárias tomassem conta dos terrenos dos pescadores. E eles nos lançaram um SOS, na época estávamos fazendo Fantástico. Eu transformei em livro a história O Povo de Balbino, Balbino em Chamas, porque, com o apoio da Polícia Militar e dos governos da época, tacavam fogo na casa dos pescadores. Faziam isso aqui no Rio também, para as imobiliárias se apropriarem dos terrenos. E esse pessoal de fibra fez uma luta que já dura hoje, 40 anos, e salvou esses paraísos do litoral do Ceará, mantendo as comunidades tradicionais com qualidade de vida à beira-mar. Ninguém foi parar debaixo do viaduto de nenhuma cidade, morrendo de fome. Mas aí me ocorreu que uma iniciativa mais ampla, também tendo como base a comunicação, educação, aí mais ainda uma mobilização de toda a sociedade civil, aconteceu na região dos lagos, aqui pertinho, litoral norte fluminense. Líderes ambientalistas não ficaram apitando sozinhos, não. Daí a importância de eu apresentar esse case e o personagem que eu escolhi estar presente aqui, Firmino, cadê você? Firmino, Luiz Firmino Pereira, que foi líder em mobilizar a sociedade civil na região dos lagos, ele é da região. Então, ambientalistas, com pescadores, comunidades tradicionais de pescadores, com prefeitos, as prefeituras dos diversos municípios, empresários. Enfim, foi criado um consórcio, após 10 anos de luta, né, Firmino? Em 99 surgiu o consórcio Lagos São João. Eu tenho uma imagem do sobrevoo e da localização. Se vocês puderem rodar o vídeo primeiro, por favor. Logo após a abertura dos Expedições, é uma série histórica. Essa eu acho que esse daí eu acho que é de 2009 ou 2011, não sei.
No litoral norte do Rio de Janeiro, um exemplo de esforço comum de pesquisadores, ambientalistas, colônias de pescadores e a comunidade local, a revitalização da Lagoa de Araruama, uma das paisagens mais lindas da costa brasileira. No passado, essa região foi grande produtora de peixes e maior produtora de sal do Brasil. A partir da década de 1960, a Lagoa de Araruama assistiu ao crescimento do turismo e à ocupação desordenada. Foram necessários mais de 10 anos para criar um consórcio para cuidar da região dos lagos como um todo. Em 1999, o chamado Consórcio Lagos São João iniciou suas atividades, dando um grande passo para a revitalização da Lagoa de Araruama. Água cristalina hoje em dia. Pode cortar. Muito obrigada. Luzes. E aí eu pergunto, gente, como que a gente pode fazer acontecer? Tudo bem, eu publiquei livros para adolescentes sobre o case lá de Balbino. Cadê o outro livro? Fiz livros para crianças recém-alfabetizadas, picture books, que a gente chama, onde as ilustrações falam mais alto, textos compactos, para que os pequenos consigam compreender. E em todo... É muita coisa aqui. Fora olha aqui, o golfinho rotador de Noronha, que beleza. Não, tá bom, obrigada. Então, em todos esses materiais, em diversas mídias, porque tem a questão da televisão, em rede nacional. Na época, nós passávamos para DVD, depois Blu-ray. Agora, a gente vai reconectar tudo para acesso na internet. E, obviamente, com pílulas mais compactas, porque esses documentários tinham 26 minutos de duração na época. Então, como que você pode mobilizar as pessoas? Como que você pode fazer acontecer? Não é você refazer, não é você fazer uma linha de ação, ou outra, ou outra, ou outra. É exatamente você criar uma rede. E aí eu dou os parabéns para a Fundação Boticário, Museu do Amanhã, que está recebendo aqui esse evento. O Unesco realmente, no momento certo, resolveu. Enfim, a ONU tem que resgatar uma coisa que tentou fazer décadas atrás, né? Que foi exatamente a luta pelos oceanos. Então, não é você trabalhar só numa linha, mas criar exatamente uma rede e provocar o fazer. Então, tem os estudantes, como que vocês podem se engajar? Tem professores, como podem se engajar? Jornalistas, comunicadores, pessoal de redes, de mídias sociais, enfim. Esse engajamento é peça fundamental. Então, se você trabalha só com um ambientalista, você não consegue chegar na ponta final do seu objetivo. O seu target talvez não seja alcançado. Você trabalha com educação, é fundamental, principalmente como eu fiz, usando a televisão para dar apoio às ideias, né? Em rede, com informações em rede nacional. Mas você precisa mexer com aqueles... Bom, os cientistas nem se fala, são fundamentais em todo o trabalho. O engajamento da comunidade científica, e nós sempre tiramos a ciência da prateleira para mostrar para o grande público. É fundamental isso. Agora, nós escolhemos nossos representantes no Congresso, nos governos municipal, estadual, federal. Se eles não são envolvidos, e se os empresários não são envolvidos, nada acontece. Então, eu gostaria que vocês passassem rapidamente os slides
Eu vou só projetar assim bem rapidinho. Isso, que é o nosso tempo, a gente tem que passar por mais outros. Isso. Vamos passar rapidinho. Aqui, como estava a lagoa, totalmente poluída. Em 99, em 2000, eu fiz um sobrevoo, gente, a 300 metros, eu nem vou projetar o outro vídeo, a 300 metros de altura, a gente sentia o cheiro de esgoto. E aí, as populações não tinham mais como pescar, empobreceram. A questão do passivo social é brabo, né? De repente, essa região ia gerar muito... Ok, gente, são poucas... se puder rodar o vídeo, seria ótimo, enquanto eu termino minha fala, aos 10h30, o vídeo. Se as pessoas não tomarem a frente, não se engajarem, não tomarem a iniciativa, o que acontece? Essas regiões degradadas... Dá para a gente ver aqui uma língua de esgoto na água, para a esquerda ali, ó. Mesmo do helicóptero, a uma altitude de uns 300 metros, a gente sente o cheiro vindo da lagoa. É bem rapidinho, e aí entram depoimentos de pescadores dizendo que eles não tinham mais o que comer, não tinham mais o seu sustento. Ok, gente, obrigada. Então, isso gera um passivo ambiental e social terrível. Por quê? Aí eu tenho a minha opinião aqui. Obviamente, comunicação, educação, mobilização, pesquisa científica, mobilização dos comunicadores, mas se nós não cobrarmos dos nossos representantes em todas as esferas, temos primeiro que saber escolher bem os representantes. Nada vai acontecer. Eu ouvi aqui, eu fico feliz porque, como eu falei, minha formação é na área de educação. Todo mundo falando da importância da educação, mas dá dó vendo crianças e adolescentes se mobilizando, conscientes, e, de repente, a comunidade científica também, super consciente, pessoal da área acadêmica, universitária, ambientalistas, e, de repente, todo esforço é dar murro em ponta de faca. Nesse caso, desse case de Araruama que eu escolhi, o que foi feito? Foi envolvida a sociedade civil como um todo. Os empresários entraram na questão. Firmino foi líder nessa mobilização, que é o meu personagem que eu escolhi. Firmino está aqui. Está aqui. E foram envolvidos os prefeitos, que estavam lá, no bem bom. Não, você tem que ir lá cobrar, pressionar. Os municípios foram todos engajados. As empresas de saneamento foram obrigadas a fazer estações de tratamento. Resultado, a região dos lagos, essa recuperação da lagoa de Araruama e arredores, que envolve 5 municípios, né, Firmino? É um dos maiores exemplos e mais bem-sucedidos exemplos de recuperação ambiental e respeito às populações da região. Sem mobilização de toda a sociedade civil e, principalmente, cobrança daqueles que nós escolhemos para fazer cumprir as leis que não estão sendo cumpridas, nada vai funcionar. Convoco todos vocês a se engajarem numa rede de cobrança. Cobrança de quem está com a caneta na mão e não está cumprindo nossa Constituição e nem a legislação ambiental brasileira, que é das mais arrojadas e bem feitas do mundo, e está sendo jogada no lixo. Convoco todos vocês. Muito obrigada. Obrigada, Paula. Obrigada, Paula. Muito obrigada.
Bom, a gente vai ter ainda depois um tempinho para a gente trocar algumas conclusões, né, sobre cada um desses cases e os direcionamentos e algumas dicas, né, lembrando que vocês podem participar também. Obrigado a quem está assistindo. Tem uma galera assistindo pelo Facebook da Fundação Grupo Boticário e participando também. Está também convidado para participar sobre esse debate de como atingir diferentes públicos, que é o que a gente está falando agora nessa onda de conversa. Agora eu vou convidar o Emanuel Alencar, aqui do Museu do Amanhã. Também tem um livro, né, da Baía de Guanabara, né, para apresentar o case, para ele contar para a gente desse case que ele separou como um desafio, né, ou como uma sugestão de pontes a serem construídas. Boa tarde, pessoal. Prazer gigantesco, enorme estar aqui debatendo essa temática com todos vocês, e feliz, mais uma vez, de termos o nosso auditório com esse público bastante significativo. Eu queria tentar trazer uma visão um pouco otimista da situação, porque a gente, muitas vezes, não tem a dimensão do que significa esse museu educador que está colocado aqui, na região portuária do Rio de Janeiro, no centro geográfico dessa grande cidade de 11 milhões de habitantes, porque eu acho que aí vem um grande problema da comunicação, é a gente sempre tratar os municípios isoladamente, como se fossem barreiras, mas, na verdade, para a gente tratar do ambiente marinho, e notadamente da Baía de Guanabara, precisamos considerar os 16 municípios do entorno da Baía de Guanabara, senão a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, para vocês terem uma ideia, eu acabei de pegar uns números com meus colegas aqui do Museu do Amanhã. A gente aqui no museu, a gente trabalha diretamente com 4.300 alunos aqui da região, em 10 escolas e 3 ONGs da região portuária, dos bairros da Gamboa, Saúde, Santo Cristo e Caju. A gente trabalha com 4.500 vizinhos do museu que têm acesso franqueados aqui ao espaço cultural, podem vir qualquer dia e mais. Ajudam, Paula, a discutir, Paulo e Paulina, a discutirem com a gente a nossa programação. Quer dizer, eles são atores fundamentais para a gente debater os oceanos, e aí a gente aborda muito a questão da Baía de Guanabara. Em outubro do ano passado, inauguramos aqui um interativo, que está parte permanente da exposição principal, chamado Baías de Todos Nós. O que a gente pretendeu fazer com Baía de Todos Nós? A gente está trazendo aspectos sociais, econômicos e históricos da Guanabara, estamos em cima da Guanabara, temos um compromisso, por conta disso, muito importante com ela, à luz do que aconteceu em outras 4 baías internacionais. A gente está trazendo o caso de Sydney, o caso de Jakarta, o caso de Chesapeake, Estados Unidos, o caso da Baía de Tóquio, no Japão. Para tentar mostrar para esse público que é muito diverso, a gente tem 20% dos nossos visitantes são frequentadores não habituais de museus, ou seja, ou nunca vieram no museu na vida, ou não vêm ao museu há mais de 2 anos. Então, para a gente mostrar como é difícil despoluir uma baía, né? Inclusive em países com muitos recursos financeiros, isso foi complicado. Em Chesapeake tiveram que rever meta, Firmino conheceu muito bem essa história, tiveram que rever as metas de curto prazo, fazer um curto prazo ainda menor para poder exigir. Mas, fundamentalmente, o que a gente observa é que, se a academia também não estiver junto, se a sociedade não tiver os instrumentos de governança necessários para atuar, não vai funcionar. A gente precisa de transparência, fundamentalmente. Então, esse interativo lá em cima é uma coisa bastante simples, são 4 telas com um joguinho do boto cinza, e aí a gente entende muito na comunicação para os oceanos a importância enorme de educarmos pelo encantamento, né, porque eu estava conversando com a procuradora Rosane Cunha, do Ministério Público, que vem nessa batalha há muitos anos, e ela falando, Manuel, estou cansada, eu realmente não sei mais o que a gente pode fazer para as coisas caminharem. Mas a gente, trabalhando pelo encantamento, eu acho que pode ser que a gente tenha que virar um pouco essa chave, né? Mostrar não só os aspectos negativos, e isso o livro que eu escrevi há 3 anos sobre a Baía de Guanabara traz muito as discussões do porquê não conseguimos despoluir esse ecossistema, mas também ressaltando os aspectos positivos, ou seja, nós estamos em cima aqui, agora, nesse momento, de um dormitório de raias. Aí o Ricardo pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? E nós estamos aqui numa baía muito biodiversa ainda, que guarda enormes ativos ambientais, importantíssimos ativos ambientais, né? Uma baía
com a maior quantidade de raízes, a quinta maior quantidade de raízes de tubarões do mundo. Pouca gente sabe disso. Uma Bahia que tem-se ainda em seu entorno 30% de suas áreas preservadas. Uma Bahia que tem ganhado significativa recuperação dos bosques de manguezais. Somente dentro da APA de Guapimirim tem 6.000 hectares de manguezal. E isso não é irrelevante. Então, tem que trazer também pelo lado do que ainda existe e do que precisa ser preservado. E, nesse sentido, a gente traz os alunos aqui, a gente debate a Baía de Guanabara, a gente está sempre pensando com a população local, porque tivemos um enorme cuidado ao chegarmos aqui. Esse prédio muito imponente, muitas vezes ele pode assustar as pessoas do entorno, mas é muito satisfatório quando a gente está visitando a exposição principal aqui em cima, e um dos objetivos da minha gerência é atualizar, se não vira o museu do ontem, a gente vê os alunos falando um colega para o outro, falando, esse aqui é o meu museu está trazendo essa informação nova. Então, é muito potente isso. Então, só queria deixar para vocês essa visão um pouco mais otimista e dizer também que contamos com vários parceiros nessa nossa batalha pela Baía de Guanabara despoluída, e aí estamos formatando agora, essa é uma informação bastante nova, e é fundamental que vocês estejam conosco e ajudem a gente a construir essa plataforma, que chama-se Observatório da Baía de Guanabara. O Observatório da Baía de Guanabara surgiu em 2015, quando abrimos o Museu da Manhã, em dezembro de 15, mas, efetivamente, a gente não vinha conseguindo botar ele operacional, mas agora a gente caminhou com o Ministério Público do Rio de Janeiro, que tem sido fundamental para a gente. E qual é a função do Observatório da Bahia? É mais do que observar. Todo mundo já observou os problemas da Bahia, já são amplamente conhecidos. A Paula já chegou a fazer milhões de matérias, eu já fiz milhões de matérias, todo mundo já está cansado de saber dos problemas, que são 18 mil litros de esgotos por segundo caindo na Bahia, situação precária de saneamento, 90 toneladas de lixo diariamente. Ok, isso já está amplamente conhecido. Como fazer agora, efetivamente, para a gente caminhar, para avançar nessa governança? A gente precisa, mais do que nunca, contar com todo mundo e de transparência pública. Uma das maiores angústias da minha atividade jornalística, que eu continuo mantendo, paralelamente aqui do Museu da Manhã, é a dificuldade que a gente tem de conseguir informações do século XXI. Uma coisa inacreditável, que os nossos órgãos públicos são incapazes de fornecer uma informação simples, que é obrigação de ser fornecida em sites de transparência. É um absurdo, e a gente está aqui e contamos muito com a ajuda de vocês para a gente construir um futuro melhor. Muito obrigado. Falar só uma coisinha rápida no que meu acervo puder ajudar aqui, está à disposição. Você vai falar da Mariana? Não falei da personagem, né? Então, só queria mas ela tem tudo a ver com isso. Um case para você apresentar. A Mariana tem 8 anos de idade. A Mariana, ela viria, né, Paulina? Não veio. A Mariana, que viria, mas não veio, mas está com a gente, em pensamento. Ela tem 8 anos de idade, ela mora na Praia das Pedrinhas, em São Gonçalo, ou nas proximidades ali, no bairro Boa Vista, não sei muito bem. Mas ela empreendeu um movimento muito interessante lá, que foi um mutirão de limpeza com o pai dela, o Sandro, contando com o apoio da USP, e virou case, virou uma história em quadrinhos. Alguém me ajuda aí no nome? Mariana, na batalha contra os super macabros, que são o lixo flutuante, que é o lixo flutuante que tem ali na Praia das Pedrinhas, que, ironia do destino, fica ao lado de uma estação de tratamento de esgotos que não opera há 20 anos. Enfim, coisas do Rio de Janeiro e do Brasil, né? Mas o exemplo da Mariana é fundamental, porque a gente quer trazer mais Marianas aqui ao museu e que elas sejam agentes transformadores provocados pelo encantamento que o museu oferece. Agora sim, obrigada, Manuel. Eu esqueci. E para a gente finalizar, né, das histórias inspiradoras e dos desafios que a gente tem em diferentes públicos sobre essa comunicação para e sobre os oceanos, eu convido a Maria Paula, então, para contar essa história. Boa tarde. Primeiro de tudo, eu queria agradecer à Fundação Boticário pela oportunidade, que eu acho que... Queria contar uma coisa particular, mas eu sou uma da audiência da Paula Saldanha. Eu sou fruto da TV Globinho. Então, eu queria dizer que eu tô tensa, estou nervosa, estou emocionada de estar no mesmo palco. Ela, para mim, é uma instituição. Muito obrigada por tudo. E hoje eu estou aqui como uma gota.
Eu dirijo uma ONG de comunicação, cujo nossa missão é justamente fazer esse engajamento, provocar a solidariedade ativa da sociedade através da empatia. Então, como é que a gente constrói isso? Aproximando, cruzando olhares. Mas essa história começa com uma outra gota. Era o movimento Gota d'Água. E é importante, eu queria dividir isso com vocês, porque ele começou com uma ação espontânea, independente da sociedade. Eu era jornalista, fui jornalista há muitos anos, há 30 anos eu trabalho com jornalismo, sempre em grandes órgãos de imprensa, também sou cria da Rede Globo, e a gente é muito treinado para falar com diferentes públicos ao mesmo tempo, e também é fascinante ver como é que a informação consistente é transformadora. Então, em 2011, com um grupo de amigos, provocada por atores que perceberam que tinham a capacidade de inspirar pessoas, resolvemos questionar esse modelo que a gente vive, e poderia ter sido qualquer tema, porque o que mais movia a gente era a indignação. E a gente resolveu transformar indignação em ação, e a gente escolheu, assim, propositadamente, assim, vamos lá. Era a maior e mais polêmica obra do PAC, chama-se Belo Monte, que hoje não preciso falar nada, porque todo mundo sabe pela imprensa o que era aquilo. A gente não era cientista, a gente não era nem ecologista, a gente não era ativista, a gente era cidadão querendo saber como as decisões que impactam o futuro de todos nós estão sendo tomadas. E a gente fez uma campanha que entrou, assim, identificou tanto com o público, que em uma semana aquela campanha não teve... A gente não era ONG, a gente não era nada. Era um grupo de amigos trabalhando juntos. Procuramos algumas ONGs, como Greenpeace, Humanos Direitos, para saber apurar, né, a situação lá na região. Em uma semana, nosso vídeo foi espontaneamente legendado para 5 idiomas, alcançou 20 países, recolheu 1 milhão de assinaturas, e a gente nem sabia o que fazer direito com aquilo. Logo depois veio a Rio mais 20, e aí nós, sim, aí começamos a fazer parte desse ecossistema, que esses 3 aqui dominam tão bem. E aí nós ficamos um tempo até saber, mas como é que a gente se insere nisso? Então, o Gota virou uma gota no oceano, porque simplesmente a gente só consegue trabalhar integradamente com as academias, as nossas organizações que produzem conteúdo e também com os movimentos sociais. Porque, principalmente nesse momento de fake news, de guerra narrativa, nada é mais poderoso do que o movimento social. Porque quem está no chão sente. Quem está no chão sabe. Sabe por experiência própria. Sabe na pele. Então, é um agente importantíssimo. Então, Uma Gota no Oceano nasceu para construir estratégias de comunicação de impacto de forma integrada. Naturalmente, as primeiras temas que nós trabalhamos são temas que são decorrentes da campanha Mãe. Então, a gente começou a trabalhar com desenvolvimento sustentável, Amazônia, direitos dos povos tradicionais, alternativas energéticas, mudanças climáticas. E agora a gente vai fazer 5 anos. Nesses 5 anos, foi muito aprendizado e construção desse novo modelo de comunicação. Porque, como todos esses bambas aqui falaram, é claro, como é que a gente vai fazer nesse momento que está difícil, que está dividido, que a gente está amargurado, que a gente tem problema na educação, na saúde, na segurança. Como é que, no caso da nossa campanha, eu vou me preocupar com uma hidrelétrica no Pará, com onde os índios vão morar? Então, assim, a gente começou... A primeira coisa que a gente aprendeu é se colocar no lugar do outro. Comunicar, mais do que você diz, é o que a pessoa está recebendo. Então, saber enxergar, se colocar, por isso que a gente fala de cruzar olhares, é fundamental para você poder engajar pessoas na sua causa, né? Segundo, se você vai fazer uma comunicação integrada, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui da Baía de Guanabara, você tem que ouvir todos os atores envolvidos naquela questão. É o FRJ, né? é o ERJ, é a Colônia de Pescadores, é a Associação de Moradores.
E ali, esse é o maior desafio, mas também o mais estimulante. É que nessa hora de ouvir e tentar buscar a síntese, aquilo em que todos estão iguais, juntos, você consegue aprender e consegue formular naturalmente a mensagem que você vai ser transmitida. Eu vou interromper aqui porque eu vou passar para o meu personagem, tá? Porque eu escolhi como personagem, eu acho até que as meninas da Fundação Boticário falaram, oi? Eu escolhi ele é um pajé munduruku de 43 anos, o nome dele é Jairo Sal. Ele fala, os mundurucus, eles são uma etnia muito grande no Brasil. Eles hoje são 13 mil pessoas, divididas em 120 aldeias na calha do Rio Tapajós. O Rio Tapajós, Paula, me corrija, é o coração hídrico da América Latina, né? Então, e eles são conhecidos como grandes guerreiros. Eles são as formigas vermelhas. E eles têm dado uma aula de cidadania, né, e de resistência ao Brasil que merece ser trazido aqui. Por isso que eu escolhi eles. Porque eles trocaram as flechas por mensagens precisas, usando muito a rede de apoiadores, seja indigenistas, seja cientistas, seja imprensa, e eles conseguiram fazer valer o direito deles da Constituição e estão impedindo um complexo hidrelétrico na região que tem... A ciência já está dizendo que os impactos não correspondem, né, não justificam os resultados, os benefícios que aquela hidrelétrica traria. Agora, eu trouxe o Jairo ao ano passado, retrasado, para o Rio de Janeiro. E aí ele foi à Barra da Tijuca e ele nunca tinha visto o mar. Eu percebi isso quando eu olhei o olhar dele para o mar. E o que mais me impressionou é que eu falei, uma pessoa que nunca viu o mar na vida vai ficar preocupado, assim, vai ficar impressionado com o tamanho, com a água salgada. Ele falou não. Ele ficava assim, a força dessa natureza. E aí, quando ele começou a descrever a leitura que ele tinha do mar, eu entendi que, e aí eu acho que é uma coisa que todos nós precisamos resgatar, os indígenas se veem como parte da natureza. Eles são parte dela. Então, proteger a natureza é proteger seu parente, é proteger você mesmo. E foi muito fácil, é muito fácil quando a gente resgata esse tipo de valores, que acho que foi o Manuel que citou aqui, são valores universais, a gente comunicar com todos ao mesmo tempo. Imagina se um índio que mal fala português conseguiu fazer o que eles fizeram, a gente pode, eu tenho certeza, que com esse grupo aqui talentoso a gente vai fazer a diferença. Vamos que vamos. Obrigada. Muito bacana. Bom, a gente teve experiências incríveis, tanto pessoais quanto da própria profissão, maravilhosas. Lembrando, a gente está aqui nessa onda de conversa justamente como um primeiro passo nessa construção de como a gente vai ter uma comunicação com a cara do Brasil, com a diversidade do Brasil, com todos os desafios do Brasil, com os diferentes pontos de partida em diferentes frentes da sociedade pelos oceanos, né? A gente tem uma missão que é tentar ir respondendo umas perguntas. Então, em cima do que eu vou jogar para vocês essas perguntas que são aqui, não só da organização do Conexão Oceano, mas as perguntas que a gente divide com vocês, compartilha com vocês. Em diferentes frentes da comunicação, a gente ouviu os desafios, né? O Emanuel trouxe 2 exemplos, né? Trouxe como a comunicação, como a arte, como a educação, a educomunicação contribui nessa comunicação do entorno, da comunidade do entorno, principalmente. Trouxe o caso da Mariana, que daí também já é uma nova linguagem, uma linguagem adaptada, inclusive para as crianças e os jovens, né, com a criação a partir dela, se tornando um personagem, uma heroína, se transformando num personagem de um gibi, ou seja, isso vira já um outro veículo que é distribuído e pode ser usado em diferentes frentes, inclusive na comunicação nas escolas, para uma educação ambiental, um excelente exemplo. A Paula trouxe como... são 2 pontos também muito importantes, né? Como a comunicação na televisão e tal, pode fazer e pode ajudar a estimular para que um maior número de pessoas entendam o que está acontecendo
numa região específica, mas também tem muito do exemplo ali, Paula, de como a comunicação regional, como a comunicação da comunidade foi usada para se fortalecerem, para fazerem chegar onde chegaram. E também, finalmente, a Maria Paula, que trouxe uma coisa linda, maravilhosa, da percepção da força da natureza, e como a natureza, e como essa empatia, como esse amar a natureza ainda é a maior força de comunicação que a gente pode ter. O encantamento, tem a máxima do ambientalismo, né, que você só conserva o que você conhece, né? Então, com certeza, a partir o Jairo, o oceano passou a fazer parte da vida dele, né? A partir daquele momento, e uma outra compreensão se abriu. E também você trouxe o exemplo da Uma Gota no Oceano, de como, a partir despretensiosamente, ou seja, não no sentido de criar, já nasceu como, vamos criar uma ONG e tal, mas sim como a vontade de fazer, de mudar através de um abaixo-assinado, uma realidade, se transformou num veículo de comunicação, né, que é super acessado e super bem desenvolvido. Então, a partir desse é o painel, o resumo que eu faço do que eu percebi aqui dos cases que vocês trouxeram. E as 3 perguntas, os 3 grandes questionamentos nessa construção da comunicação pelos oceanos, aqui do Conexão Oceano, que eu queria que a gente comentasse junto, a partir do que vocês ouviram, do que vocês trouxeram, o que a gente pode fazer, né? Ou que tipo de ferramentas de mobilização, de comunicação a gente pode ter, com que tipo de recurso? Hoje, com as redes sociais se transformaram em grandes veículos, né, de comunicação muito acessíveis, né, para todo mundo. E, principalmente, o que a gente pode esperar de uma comunicação pelos oceanos, né? O que a gente quer? A Paula, quando falou, você falou uma coisa que eu identifico muito, que eu queria até bater essa bola com você, que eu acho que não existe uma comunicação, né? A comunicação cada vez mais é um corpo vivo, multifacetário, e eu acho que uma complementa a outra. Eu nasci, né? O Gota nasce nas redes sociais. A gente até se recuou um pouco quando começou a ter esse embate, né? Essa coisa ficou um pouco irracional. A gente acredita, eu acho que aí nós todos aqui, a nossa matéria-prima sempre é informação consistente, independente e envolvente. Eu acho que é o grande desafio para a gente engajar as pessoas. Agora, o que é envolvente para um, de repente não é envolvente para outro, por isso que a gente tem que ser criativo e inovador, né? Mas, enfim, você, por favor. Eu queria colocar uma coisa curiosa. Eu estava falando aqui em televisão. E sempre me questionava, enquanto, né, comunicadora de televisão, sempre questionava, aliás, aquela comunicação unilateral. Então, por que um bando de gente falou assim, Globinho Repórter, depois Expedições, foram várias gerações que foram sendo formadas, porque a gente questionava e provocava o pensar. A gente provocava a reflexão. Não adianta você chegar com a máquina de fazer doidos, que minha mãe chamava a televisão de antigamente de máquina de fazer doidos, aquele, né? Propaganda, um bando de lixo, né? Ora, você tem que aproveitar, como eu aproveitei, e muito, num período em que ainda não tinha internet, né? Pegava o Brasil inteiro. Eu fiz uma palestra uma vez num congresso da OEA sobre juventude, meio ambiente e educação. Se não me engano, em 1990, as pessoas não acreditavam que no meio da Amazônia todo mundo ligava um motorzinho no meio do garimpo, numa corruptela, 4 paus, um telhadinho assim de lona, para ver notícia. É a janela para o mundo, na época, televisão era a janela para o mundo, né? Agora internet, as mídias sociais em geral. Então, não é o caso de você fazer uma comunicação unidirecional. Você tem que provocar a reflexão. Tem que provocar o pensar e pedir de volta, que é isso que estamos pedindo aqui. Pedir de volta contribuição, engajamento. E nós trabalhávamos muito mais por trás dos bastidores, inclusive no programa Expedições. A gente chegava lá no EAPOC, eu chegava
ia cumprimentar um cacique, Caripuna. Muito prazer, sou Paula Saldanha, a gente assiste aqui o Expedições, lá na ponta do Cabo Orange. Eles viravam as antenas parabólicas, que pegavam principalmente sinal da Globo e do SBT na época, e viravam para assistir Expedições. Lá no meio do Seringal do Acre é a mesma coisa, lá no Xingu é a mesma coisa. Então, a gente tem legiões de seguidores no trabalho de base. Não falo nem de mídias sociais, estou falando de décadas atrás, sem internet. Agora, vocês imaginam com as mídias sociais, se a gente conseguir usar bem, provocar o pensar, né? Provocar o engajamento, o que isso não pode gerar? Eu tenho a felicidade de ver que, ao longo de décadas, várias gerações foram se engajando em várias áreas, né? E agora eu convoco vocês a aproveitarem, se os espaços em rede nacional de TV estão meio, né, limitados, que vocês trabalhem com as mídias sociais, com conteúdos bons, mas provocando o pensar, o engajamento. É isso que eu proponho. Manuel. Só quero contar rapidamente uma história que é muito curiosa, que ilustra um pouco do tamanho do desafio nosso aqui no Museu da Manhã, ao falar de educação, ao falar de sustentabilidade. Dia sim, dia também, a gente se depara com a garotada aqui, que mora aqui no Morro da Providência, a maioria deles, mergulhando aqui na Baía de Guanabara pelo Porto do Rio, aqui bem aqui mesmo, do lado do Museu da Manhã. E uma vez a gente foi perguntar para eles, vem cá, rapaziada, por que vocês estão mergulhando aqui? É sujo? Vocês não estão vendo que está uma imundície toda? Eles responderam assim, olha, o Museu da Manhã está limpando a Baía de Guanabara, então a gente está mergulhando aqui porque vocês aqui garantem uma qualidade para a Bahia, não é isso? Vocês não vieram para resolver o problema? E a gente ficava desesperado, pelo amor de Deus, gente, não está limpando, não. A gente pega água para usar nos processos de resfriamento do ar-condicionado e devolve para a Baía de Guanabara, mas não tem isso. Então, é um pouco isso, assim, o que a gente se depara, o tamanho do desafio, né? Quer dizer, como é que a informação vai chegar no lado de lá? Às vezes a gente está achando que está abafando e o cara está achando que o museu está tratando a água da Baía de Guanabara. Aliás, só en passant, porque eu acompanhei também em 4 décadas todo o trabalho do Elmo Amador, que vocês todos da comunidade científica devem conhecer, e ele deu várias entrevistas para a gente. Em relação à Baía de Guanabara, gente, tem jeito sim. É só parar de despejar resíduos, né, de esgoto, resíduos sólidos. O principal problema é o assoreamento. A Bahia está perdendo o seu espelho d'água, está deixando de ser Bahia para ter uma série de zonas mortas, que não serão mais uma Bahia. Então, tem que realmente trabalhar aquele fundo lá perto da APA de Guapimirim, abrindo as coroas, que são aqueles acúmulos de areia nas bocas dos rios, para que os peixes possam continuar subindo os rios para desovar, porque a APA de Guapimirim é um berçário fabuloso que alimenta toda a pesca, a indústria pesqueira, nesse litoral todo nosso aqui. Baía de Guanabara tem jeito. Eu mergulhava na Baía de Guanabara, na pérola da Guanabara, que era Paquetá, quando eu era pequenininha, de snorkel, e era uma coisa linda essa Bahia. Tem jeito. E Paula falando, ela me faz lembrar como que a gente desconhece a Baía de Guanabara, né? No Dia Mundial da Água, a gente estava aqui fazendo uma atividade com estudantes e mostrei uma foto do boto cinza pulando ali nas proximidades da ilha de Paquetá. Ainda são um pouco mais de 20 botos que nascem, vivem e morrem na Baía de Guanabara. Não sei se vocês sabiam disso, que esse boto ele jamais sai para o mar aberto, embora a espécie sotalighanense exista no litoral todo brasileiro e uma abrangência ainda maior. Mas eu mostrei a foto para o estudante e eu perguntei, vem cá, gente, vocês têm ideia de onde que é essa foto? E todos eles... E aí mostrei uma foto da APA de Guapimirim também, com um manguezal preservado, e todo mundo falou, isso aí deve ser na Amazônia, no Pantanal. Eu falei, não, está aqui a 12 quilômetros, mais ou menos, daqui do Museu da Manhã. Então, ninguém sabia disso. E isso é bastante preocupante. Eu acho que, para as pessoas se engajarem, precisam primeiro conhecer. E saber da importância desse ativo. Conhecer para preservar. E a Malu falou aqui no início que quanto mais a gente consome e busca informações, né? Eu me lembrei de uma coisa, que a gente amplia os horizontes, mas também amplia essa fronteira
com o desconhecido. Então, a gente tem cada vez mais vontade de conhecer. E isso é muito importante que seja despertado nas novas gerações, gente. Nas novas gerações. Conhecer para preservar e buscar cada vez mais informações. Isso é fundamental. A Baía de Guanabara ela se autorrenova de 8 em 8 dias. Existe um fenômeno que, entrando pela boca da barra, entra água nova, ela se autorrenova. Então, é só o homem deixar de fazer besteira e botar essa garotada aí para se engajar na despoluição da nossa Bahia. Tem uma coisa muito bacana, já para finalizar, que eu acho que pode até fechar uma rápida conclusão sobre isso, que eu tenho observado. Hoje eu estou desenvolvendo muitas reportagens, inclusive para as redes sociais, né? Eu faço reportagens por stories, para vocês terem uma ideia, para a National. O que tem trazido uma nova audiência super interessante, porque você está adaptando a sua linguagem para a linguagem que hoje está sendo consumida, né? Que é essa linguagem das redes sociais, com aquele mesmo rigor, só que trazendo elementos charmosos, né? Enfim, são novas ferramentas que eu estou começando a aprender. Mas o que me chama a atenção nessa nova forma de comunicar é a questão do engajamento, que hoje não deixa, né, quando a gente examina redes sociais, engajamento você tem o like, que hoje não quer dizer nada, e o engajamento quando você tem compartilhamento, comentário. Mas se a gente pensar no cerne da questão hoje, do que significa o engajamento numa comunicação e para os oceanos, a gente poderia dizer que se engajar é você amar, você querer defender, você querer buscar alternativas e você compartilhar conhecimento de maneira produtiva. Esses seriam os insights que a gente deixa para vocês dessa mesa, lembrando que isso está sendo construído e a gente quer construir essa conexão oceano, essa cultura oceânica juntos. Então, a participação de vocês é muito importante ali no espaço que a gente deixou. A gente vai ter um resultado disso para apresentar para vocês. Contamos com vocês. Obrigada, Maria Paula. Eu esqueci só de uma coisinha que eu esqueci de falar ali no início. Desculpa, gente. De nada adianta essa nossa mobilização se não for refeito ou invertido o nosso modelo de desenvolvimento aqui no país. Tanto lá na Amazônia, o resultado são essas queimadas, onde a terra nua sem floresta vale 3 vezes mais do que a terra com floresta. Porque o modelo de desenvolvimento é tirar a floresta a qualquer custo, chaminé soltando fumaça, transformar as lagoas e lagunas em tanques artificiais para os riquinhos andarem de jet ski e de lancha. É isso que nós queremos? Acabar com esse incentivo à pesca industrial predatória que arrasta todo o fundo das nossas enseadas, do nosso litoral, e acaba com o sustento dos pescadores, porque acaba com a procriação de várias espécies de peixes, né? Então, o que eu acho que, aliado a isso, que só esqueci de falar, é o seguinte: se a gente não trabalhar em cima da mudança do modelo de desenvolvimento, aquele antigo progresso a qualquer custo, jogar no lixo novos modelos de desenvolvimento sustentável, como falou a Yolanda Cacabates, que foi do WWF, na Rio +20, não é o futuro que queremos. O nome da conferência estava errado. É o futuro que precisamos, senão a humanidade já era. Então, eu queria agradecer. Obrigada, Maria Paula. Obrigada, Paula Saldanha. Obrigada, Emanuel, por essa contribuição. E a gente vai se encontrando nas redes, porque até o final do dia vai ter muita interação, tá bom? Valeu.